Aleluia, Pai, nós louvamos o Teu nome, reconhecemos o Senhor, reconhecemos que o Senhor é vencedor e o Senhor nos fez mais do que vencedores, Pai. Nós te agradecemos por essa graça tão maravilhosa revelada a nós. Obrigado, Senhor, porque somos mais do que vencedores no Senhor, em Sua palavra. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos, Pai. E o nosso coração está aberto, cheio de expectativas para viver a Sua vontade, para viver os Teus planos. Pai, como é bom saber que podemos confiar no Senhor, lançar sobre o Senhor qualquer ansiedade, preocupação, saber que o Senhor tem cuidado de nós, saber que o Senhor nos ensina, nos conduz, nos dirige, Pai. Eu oro para que nessa noite o Senhor dê ao nosso entendimento o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade, que é a Sua palavra. Abra os nossos olhos, Pai. Queremos conhecer mais do Senhor, entender a Sua boa vontade, Pai. Te peço que o Senhor me conceda as palavras certas para ministrar ao coração dos meus irmãos. E oro também por corações abertos, Pai, para que a Sua mensagem, Sua palavra caia em uma terra tão boa, Pai. Creio nos frutos, no resultado que a Sua palavra é capaz de produzir, Pai. Eu te rendo graças, te exalto no nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Você pode se assentar. Aleluia. Deus é bom. Amém. Domingo maravilhoso, né, que nós estamos vivendo. Hoje pela manhã tivemos uma formatura do discipulado. Mais irmãos chegando, né, para a família da fé, para viver aquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. E é tão bom saber que Deus nos deu essa oportunidade de sermos participantes de tudo aquilo que Ele está fazendo, né? É algo que alegra o nosso coração de fato. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2. Tem algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Deus é bom. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também do interesse dos outros. Amém? Nós vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente dá uma continuidade nesse texto. Esse capítulo 2, ele traz algumas considerações da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E ele vai expor sobre características dessa nova vida que nós temos, agora que nós estamos vivendo em Cristo. Ele vai dizer, portanto, se há algum encorajamento em Cristo, alguma exortação, ser encorajado. E, de fato, existe um encorajamento pelo fato de nós estarmos em Cristo. Amém? A palavra de Deus, ela nos dá uma motivação, nos dá um propósito, um senso de existência. A nossa vida, ela é encontrada em Cristo. Nosso propósito, de fato, está nele. Nós somos encorajados nele. Mas não apenas isso. A palavra de Deus diz que há um consolo de amor. Amém? Como é bom saber que no Senhor existe esse conforto, existe esse consolo de amor. Como é bom saber que em um mundo onde existem tantas adversidades, tantas circunstâncias difíceis que muitas vezes nós enfrentamos, em Deus nós podemos encontrar consolo, nós podemos encontrar conforto. E é interessante que a palavra de Deus, ela define uma das características do Espírito Santo como sendo o Consolador. Amém? Aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que nos ajuda. O texto continua dizendo: se há alguma comunhão no Espírito,
Então veja, ele fala a respeito de um encorajamento, ele fala a respeito de uma consolação que envolve o amor de Deus em nossas vidas. Ele fala sobre a comunhão no Espírito, ou seja, uma vida de intimidade, uma vida onde nós temos comunhão com Deus e que nós temos comunhão com esses que são a família de Deus, os nossos irmãos. Ele fala de uma afeição que envolve compaixão. Ele vai dizer: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Então esse texto está falando sobre a característica da igreja de Cristo, da família de Deus. Nós somos encorajados uns pelos outros, nós somos consolados, nós vivemos uma vida de comunhão, existe uma compaixão, nós olhamos para o outro e nós nos importamos com a situação que o outro está vivendo. Mas a palavra nos ensina a progredir nisso, a crescer nisso. Ele vai dizer: complete a minha alegria tendo a mesma maneira de pensar. Agora, é possível ter a mesma forma de pensar, a mesma maneira de pensar? Bem, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos pensar da mesma forma, e se a palavra de Deus diz que nós devemos pensar da mesma forma, é porque é possível pensar da mesma forma. Agora, nós pensamos do mesmo jeito quando nós pensamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos da vontade de Deus, quando nós deixamos de lado aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, para entender qual é a vontade de Deus, nós vamos pensar da mesma forma. Agora, há um poder quando você vive em comunhão, há um poder de Deus que opera na unidade, há um poder que se manifesta quando nós somos capazes de pensar nas mesmas coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1,10 que nós devemos falar as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, que não haja entre nós divisões e que nós sejamos unidos no mesmo parecer, no mesmo modo de pensar, tendo a mesma maneira de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Perceba que a vontade de Deus é que o crescimento dos seus filhos, é que ele seja um crescimento onde todos estão se desenvolvendo, onde todos estão crescendo. Deus, ele não tem expectativas quando ele olha para a igreja que alguns se desenvolvam e outros não. A vontade de Deus é o desenvolvimento de todas as pessoas. Deus deseja que você cresça cada vez mais e cada dia mais nessas coisas, em ser encorajado pela palavra dele, em ser consolado no amor que ele tem por você, entender a compaixão, entender a comunhão que existe na vida em Cristo Jesus. Agora, a palavra de Deus vai nos dar algumas instruções sobre o nosso comportamento, sobre como nós podemos pensar na mesma forma, sobre como nós podemos viver uma vida de encorajamento, uma vida de amor, uma vida de compaixão. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós não devemos fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. O egoísmo está ligado àquilo que eu faço pensando apenas em mim mesmo. O meu ego está em primeiro lugar. A minha vontade está em primeiro lugar. O meu desejo por ser reconhecido está em primeiro lugar. Quando isso acontece, nós entramos em um problema. Porque a vida cristã, nós temos como referência o nosso Senhor, como nós ouvimos durante esses dias, ele colocou a vontade do Pai em primeiro lugar. Ele nos ensinou e ele deu a sua própria vida como serviço. Jesus entregou a nós a sua vida por completo. Jesus não se entregou apenas na morte, Jesus se entregou por nós durante toda a sua vida. Há um determinado momento que Jesus vai dizer que o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, ele não veio ao mundo para ser servido. Ele diz: eu vim ao mundo para servir. E ele conta como ele veio para servir. Servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, o nosso serviço a Deus, ele envolve o dar a nossa vida, o entregar a nós mesmos. Mas isso vai bater de frente com qualquer tipo de ambição que seja egoísta. E nós temos vivido esses dias, e a Bíblia classifica esse tempo que nós estamos vivendo como sendo os últimos dias. E a Bíblia fala que os últimos dias, eles seriam dias difíceis, ou dias trabalhosos, porque os homens seriam amantes de si mesmos.
E é um discurso que ele tem aparência de sabedoria, mas na verdade nega o poder de Deus, nega a piedade. Um discurso que diz: você precisa pensar em você em primeiro lugar. Se você não cuidar do seu, quem é que vai cuidar? E esse discurso muitas vezes vai encontrar pessoas que por um tempo até mesmo tentaram ajudar outras pessoas e que foram decepcionadas. Eu não nego isso. Às vezes você vai querer ajudar alguém, vai se doar a alguém. Talvez isso tenha até se levantado na sua mente enquanto eu estou falando. Não, mas eu fiz pelas pessoas e eu me decepcionei. Mas veja, a palavra de Deus não diz que você estaria isento de passar por isso. Nós somos discípulos de Jesus e o nosso Senhor, quando Ele foi crucificado, todos os discípulos dele fugiram. Ele ficou sozinho. Mas Ele é a nossa referência. Amém? E não é porque em algum momento você tenha se deparado com alguém que foi ingrato em algum momento, ou que não reconheceu aquilo que você fez, isso não deve privar você de continuar a ser alguém que deseja ser semelhante a Cristo, parecido com Ele, agir como Ele é. Então nós não fazemos nada por ambição egoísta. O objetivo da nossa vida não é agradar a nós mesmos. A Bíblia também nos ensina a não fazermos nada por vaidade. Veja que isso, de fato, confronta o sistema de crença desses dias. Bem, eu penso em mim em primeiro lugar, eu só faço o meu, eu faço para que o meu nome seja reconhecido, para que eu seja lembrado, mas essa não é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que nós temos uma nova vida em Cristo. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 1, a Bíblia vai dizer que já que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês devem agora buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive. E é onde a sua vida está. Amém? A sua vida está nele. Ah, mas eu fiz alguma coisa por alguém, eu não obtive o reconhecimento que eu gostaria de ter. Mas veja bem, a Bíblia diz que você deve de fato buscar aquilo que é do alto. Você já ressuscitou com Cristo. Cristo nos tirou de uma condição de morte, nos deu a sua vida, e uma vez que nós estamos vivos com Cristo, eu busco aquilo que é do alto, a minha recompensa está nele. E uma vez que eu sei que a minha recompensa está nele, isso se aprendido de fato, aplicado na prática, na sua vida, você vai se guardar das frustrações. E o segredo que a palavra de Deus traz, na verdade, a revelação que a palavra de Deus traz, para que você se guarde das frustrações nos relacionamentos, não é deixar de se relacionar com as pessoas, não é deixar de servir ou de se importar com as pessoas. O que a palavra de Deus nos ensina é fazer todas as coisas como se você estivesse fazendo para Ele. Porque nele você nunca vai ser decepcionado. Você faz ao outro como se você estivesse fazendo para Deus. E de fato é isso, porque o que nós poderíamos oferecer ao Senhor? Não, Senhor, eu não quero servir a ninguém. Eu posso servir ao Senhor, mas as pessoas, elas não merecem a minha ajuda, elas não merecem o meu apoio, elas não merecem nem o meu tempo. Então eu vou servir ao Senhor. O Senhor não precisa de nada. Amém? Não existe falta alguma em Deus. Existe algo no atributo de Deus, é que Ele é autossuficiente. Amém? Ele deseja o relacionamento porque Ele é amor. Ele deseja a comunhão porque Ele nos criou com esse propósito. Mas Deus não é carente. Amém? Mas Ele nos criou para esse estilo de vida, de entrega. Este estilo de vida onde nós demonstramos o amor através do relacionamento. E quando nós faz para o Senhor, você está guardado de qualquer frustração. Porque antes mesmo que você espere que Deus faça alguma coisa por você, Ele já fez. Então nós não estamos fazendo nada quando fazemos para o Senhor para alcançar alguma coisa da parte dEle, porque Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos. E é por isso que nós nos movemos assim. Isso vai guardar o seu coração. Agora, se o seu coração anda magoado com alguém que te decepcionou, talvez na sua família, talvez no seu trabalho, talvez na sua igreja,
talvez, ou provável, que você não tenha feito isso com o seu pensamento totalmente voltado para o Senhor. Porque veja, se você fez, e você fez como quem faz para o Senhor, é zero frustração. Amém? Irmãos, eu não estou querendo dizer que quando alguém se comporta de forma ingrata, isso não cause algum tipo de chateação, mas isso não pode barrar a sua vida. Se você não aprender a perdoar, se você não aprender a dar mais uma oportunidade às pessoas, se você não aprender a dar crédito novamente, se você não aprender a dar a outra face, você vai viver uma vida frustrada. Muitas pessoas, com medo da frustração, já vivem frustradas. Não vou me envolver com ninguém porque senão vou me decepcionar. Eu vou me frustrar. Se você está assim, você já vive como uma pessoa frustrada. E Deus não quer que você viva assim. Amém? Pastor, mas e os meus sentimentos e as minhas emoções, onde fica? Deixe o Senhor cuidar delas. Aprenda que nele existe recompensa, existe um galardão. Amém? O verso 4 diz assim, ainda no verso 3, nós lemos para não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A palavra de Deus, ela nos ensina a considerar o outro superior a nós mesmos. Veja que essa é uma vida para quem está identificado com Cristo. Essa é uma vida para quem entendeu que o velho homem morreu. É uma vida para quem entende que eu não vivo mais. O homem que escreveu isso aqui, ele disse isso. Eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, que se entregou por mim. Essa compreensão a quem você vive, essa nova vida que você vive, vai te levar a entender que esse é o melhor estilo de vida que você poderia ter. Embora isso confronte frontalmente o nosso sistema de crença, uma vida inteira construída, o discurso que o mundo traz, viver guardando a amargura no coração, ou desejo por reconhecimento, isso é algo que vai te levar a um lugar de tristeza. E Deus não deseja isso para você. E nós precisamos, constantemente, de manter o nosso coração limpo quanto a esse tipo de coisa. Porque quando alguém se porta com ingratidão, quando alguém age de uma forma desrespeitosa, quando alguém não reconhece algo que é feito, é claro que isso gera, a princípio, um sentimento ruim, algo negativo, porque essa não é a vontade de Deus, não era para que essas coisas acontecessem assim. Mas Deus deseja nos amadurecer a ponto que nós não seremos mais refém das atitudes das outras pessoas. As nossas emoções, elas não vão ficar escrava nas mãos do comportamento do outro. Eu estou tão bem resolvido em Deus que o amor dele me preenche e me cobre. Amém? Meu desejo é um desejo de restauração, é de ver o outro bem. Eu considero o outro superior a mim mesmo. Quando eu penso em algumas considerações práticas sobre isso, a palavra de Deus vai dizer, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Bem, então, de uma forma prática, como é que eu não vivo uma vida egoísta ou uma vida de vaidade? Como é que eu faço para viver nesse amor? Como é que eu faço para viver nessa consolação, nesse encorajamento que vem pela palavra de Deus? A palavra de Deus nos ensina, cuidando não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu não cuido apenas daquilo que é meu. Eu cuido também daquilo que é do interesse de outras pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma aplicação prática para você meditar.
Quanto tempo na sua semana você se dedica a pensar no interesse do outro? Quanto tempo da sua oração você reserva para orar pelo outro? Porque a gente aprendeu em algum momento que oração, ou parece que isso é aprendido de alguma forma, que oração está ligada ao meu pedido a Deus. Deus abençoa o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, meus filhos, o meu trabalho e ninguém mais. Amém. Mas quando nós oramos pelo outro, essa é uma forma de nós buscarmos o interesse do outro também. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos buscando o interesse de outras pessoas. Quando eu dedico o meu tempo a ajudar, a melhorar a vida de alguém, eu estou cuidando do interesse de outras pessoas e, no final das contas, eu estou cuidando do interesse de Deus. Porque Deus se importa com as pessoas. O verso 5 vai nos mostrar o nosso modelo, o nosso alvo. Porque talvez você diga, quem vive assim é trouxa. Quem vive assim é um idiota. Bem, deixa eu te mostrar a quem talvez possa ter passado pela sua mente um pensamento de trouxa e de idiota. O verso 5 diz assim: seja o seu modo de pensar, ou o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Então, pensar no outro, não ser egoísta. Eu não sou egoísta. Bem, essa construção de ideia que a palavra está trazendo, se você é alguém que pensa mais em você do que nos outros, você, pelo que a gente está lendo aqui, é um comportamento egoísta. A Bíblia não diz que você não deve pensar em você, ela diz que você deve pensar mais nos outros e considerar os outros superiores a si mesmo. Mas eu não faço as coisas por vaidade, então a nossa referência precisa ser Jesus. Ele é a nossa referência, e que bom que nós temos uma referência. Ele diz, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Veja, a palavra de Deus, ela está nos chamando para esse lugar onde os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são como o de Cristo Jesus. Essa é a expectativa que Deus tem na sua vida. Esse é um convite para a maturidade espiritual. Se Deus não tivesse expectativa em nosso crescimento, Ele ia dizer, Jesus é o meu filhinho querido, Ele pensa do jeito certo e você pode continuar a vida inteira carregando ressentimento. Você pode passar uma vida inteira decepcionado, frustrado, porque alguém te tratou mal, te humilhou. Ou você pode fazer como meu filho Jesus Cristo, que se humilhou. Mas pastor, que vantagem que existe em fazer isso? Vamos continuar olhando para a vida de Jesus. O verso 6 diz, apesar de ser Deus, ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Há uma versão que diz que ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. A pergunta sempre que fica para nós é como é que desapega de ser Deus? Às vezes nós estamos apegados a coisas tão pequenas como o nosso orgulho, o nosso nome, a nossa honra, o nosso dinheiro, o prejuízo que nós levamos. A Bíblia diz que Jesus ele não considerou que ser Deus era algo que ele deveria ficar apegado. Ele desapega disso. A Bíblia diz no verso 7 que ele se esvazia. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo. Esvaziou tanto, a ponto de ser possível estar dentro do ventre de uma virgem. De precisar ser amamentado por uma mulher. De precisar que outra pessoa desse banho nele. Um Deus que se esvaziou tanto a ponto de precisar fazer número 1 e número 2.
de sentir o que a humanidade sente na pele, de saber o que é frio, o que é calor, de saber o que é ter bons relacionamentos e boas amizades, mas também experimentar a dor de ser abandonado pelos seus amigos, e não apenas isso, abandonado pelo próprio Pai na cruz, para nos resgatar. Não dá para se dizer que, talvez você possa dizer, mas pastor, você não sabe o que eu passei. E você pode ter carregado ou estar carregando um histórico de traumas, de abusos, de decepções. E talvez eu não saiba mesmo do que você passou. Mas Jesus sabe. E Ele não passou apenas o sofrimento dele, Ele passou por todos nós. Eu creio que é exatamente isso que o apóstolo Paulo traz em 2 Coríntios 5, no verso 14, quando ele diz, o amor de Cristo nos constrange. E nós julgamos assim, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu sou constrangido pelo amor de Cristo da seguinte forma. Quando eu olho por aquilo que ele fez por mim, qualquer coisa que eu faça, é tão pequeno, irmãos, é tão pouco. Ainda na antiga aliança, o salmista vai dizer, o que eu daria ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito. O que eu poderia dar ao Senhor? Jesus se esvaziou e assumiu forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O verso 8 diz, sendo encontrado em figura humana, o que Ele fez? Ele humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz, uma morte terrível. Então, o Criador de todas as coisas, Ele vem ao mundo. É interessante que João vai dizer no capítulo 1, que tudo que existe foi criado por intermédio dEle. Que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas Ele estava no mundo e os homens não reconheceram Ele. Veja, Ele criou tudo, mas Ele veio e pessoas não reconheceram, não quiseram reconhecer Jesus. Pense, é como se você, com seus recursos, construísse algo tão grande, tão lindo, tão maravilhoso. Você investiu, você fez, e de repente você chega naquele lugar e... Lembrou uma música antiga, né? Tá vendo aquela igreja, moço? Não é? Tem uma música assim, não tem? É. Mas veja, às vezes a pessoa estava lendo a Bíblia, né? Quando ela escreveu essa música, né? Mas aí, de repente, você não é recebido ali. É o pai, a mãe que criou um filho, que dedicou noites de sono, dedicou uma vida e, de repente, não é reconhecido. É um amigo que ajudou nas horas mais difíceis, ficou acordado até de madrugada para ajudar, emprestou dinheiro. É alguém que um dia convidou para trabalhar num local, deu uma oportunidade para alguém, deu um emprego. E, de repente, essa pessoa, ela é desapontada. Mas Jesus, Ele não quis se apegar de ser Deus. Ele preferiu a cruz. Na verdade, Ele preferiu você. E se para ter você, Ele precisasse passar pela cruz, Ele disse, tudo bem, Pai. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Agora, depois da humilhação de Cristo, vem também a exaltação. Nós já temos dito aqui, mas às vezes a gente tem aquela sensação, né, ou aquela fala mal compreendida. Os humilhados serão exaltados, mas a Bíblia não diz isso. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha é que é exaltado. E quando é que você se humilha? Quando você perdoa. Quando você dá mais uma oportunidade. Quando você caminha mais uma milha. Quando você não considera guardar ressentimento de ninguém. Quando você abençoa quem fala mal de você. Quando você deseja o bem para quem te quis mal. Mas sabe, a história não para aqui. Existe uma exaltação. E a Bíblia diz
que, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Agora, Jesus não veio ao mundo buscando a alta posição, ele já estava nela. Mas ele se humilha e o Pai o exalta à mais alta posição. E ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, é interessante que toda língua deve confessar ao nome de Jesus. Mas ao nome de Jesus, ou diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Todo reconhece quem Ele é. Agora é interessante que Jesus ele está numa alta posição, ele se humilha, o Pai exalta e no final das contas ele devolve a glória para o Pai. Perceba isso no verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você se coloca nesse lugar de humilhação, a exaltação, ela vem da parte de Deus. Agora, quando isso acontece, o que nós vamos fazer? Pai, a glória é sua. Amém? A glória é sua, tudo é para a sua glória. Nós precisamos guardar o nosso coração. Amém? Nós precisamos guardar o nosso coração de qualquer tipo de soberba. Jesus se humilhou. Ele é a nossa principal referência. Eu queria compartilhar um texto com vocês, já tem alguns dias que eu tenho meditado nisso. Está em Lucas, no capítulo 10. Lucas 10. Nós vamos ler a partir do verso 16, na verdade, a partir do verso 17. Jesus, que é esse nosso principal modelo, exemplo de uma vida de humildade, em um determinado momento, ele separou alguns discípulos, 72 discípulos, e Jesus dá a esses discípulos autoridade para que eles curem os enfermos, para que eles expulsem os demônios. Jesus envia esses discípulos para pregar a palavra, levar a mensagem do reino. E esses discípulos, eles vão em nome de Jesus, e o que nós estamos vendo aqui, a partir do versículo 17, que nós vamos ler, é o retorno deles, é a maneira que eles voltam. Eu quero mostrar isso para vocês. O verso 17 diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Amém? Bem, nós estamos ainda falando do mesmo assunto, né? Porque nós iniciamos falando sobre o encorajamento que existe por essa vida em Cristo, a consolação de amor, a comunhão, sobre não fazermos nada por ambição egoísta ou por vaidade, olhando para Jesus, que é o nosso exemplo. Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, ele humilhou-se a si mesmo, ele assumiu a forma de servo, ele foi obediente até a morte de cruz, ele foi exaltado pelo Pai. Mas é interessante que, quando você olha para a vida, o ministério de Jesus, o Evangelho de João vai trazer mais esse aspecto. Nós vamos ver Jesus fazendo as coisas e atribuindo isso ao Pai, dando glória ao Pai, reconhecendo o Pai em todo o tempo. Mas o que nós vemos nesse texto é que esses discípulos, eles vão em nome do Senhor e eles têm um sucesso aqui. Eles têm um êxito naquilo que eles fizeram, que eles saíram para fazer. E uma coisa que muito surpreendeu eles foi o fato de que, no nome de Jesus, até os demônios se submetiam a eles. Quando Jesus ele traz essa doutrina, esse ensinamento de autoridade espiritual, né? Vocês tiveram uma matéria, quem está fazendo o Rema teve agora, recente, uma matéria maravilhosa chamada Autoridade do Crente, ministrado pelo nosso professor Ramon. E é interessante que quando Jesus ele expulsa demônios, a Bíblia diz que ele estava ensinando numa sinagoga, chega alguém endemoniado, gritando,
Jesus expulsa aquele demônio. As pessoas falam assim, o que é isso? Deve ser uma nova doutrina. Porque com autoridade ele expulsa os demônios e os demônios obedecem. Então Jesus ele fazia as coisas debaixo de uma autoridade que o Pai concedeu a ele. E esses discípulos, eles estavam fazendo o mesmo que Jesus fez, com a autoridade que Jesus concedeu para eles de atuar no nome dele. E o relato deles de alegria, porque até os demônios se submetem a eles, é confrontado por uma resposta de Jesus, que em alguns momentos eu creio que passa desapercebido diante dos nossos olhos. Ele responde, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E normalmente a associação que faço, ensinando também essa matéria, a autoridade do crente, o diabo é um inimigo derrotado. Amém? Mas por que será que Jesus fala isso para os discípulos nesse momento? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas faz uma conexão entre o verso 18 e o verso 20. Ele diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele diz, não se alegrem porque os demônios se submetem. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para que vocês pisem cobras e escorpiões. Aqui não está falando de você sair procurando animal peçonhento para pisar em cima dele. Está falando daquilo que é letal, falando a respeito do diabo e seus demônios. E ele diz, e todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano. E aí Jesus completa, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Veja, eles estão alegres porque os demônios se submetem a eles. Mas Jesus diz, a sua alegria, ela não deve ser, ou não deve estar, porque os demônios se submetem a vocês. Se alegre por ter o nome escrito no livro da vida. Irmãos, eu vejo Jesus quase como que fazendo isso para os discípulos. Cuidado com o orgulho no coração de vocês. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. É maravilhoso se mover debaixo da autoridade que Deus te concede. A gente abordou um pouco a respeito de guardar o coração, ou se guardar de qualquer orgulho, no que diz respeito a perdoar. Mas também você precisa guardar o seu coração quando você tem algum tipo de sucesso naquilo que faz. Amém? Às vezes a pessoa só está preparada para viver uma vida na frustração. Mas e quando vem o sucesso? Senhor, a minha alegria é essa daqui. Eu faço umas coisas grandiosas, até os demônios se submetem. Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E que conexão que isso tem? Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 14. Isaías, capítulo 14. A partir do verso 11. Algumas profecias do Antigo Testamento, elas são tratadas como profecias de dupla referência. O profeta, às vezes, estava profetizando a respeito de um acontecimento daquele momento, e a inspiração do Espírito levava ele a falar de um tempo diferente do que ele estava vivendo. Poderia ser do passado ou até mesmo do futuro, né? A gente vê isso em algumas profecias da Bíblia. Há uma profecia de Ezequiel 28 que ele também fala a respeito da queda do diabo. Ele começa falando a respeito de um rei, ou de um príncipe, o príncipe de Tiro, e em um determinado momento ele fala sobre a queda dessa autoridade, trazendo referências claras a respeito de Satanás, quando ele ainda era um anjo de luz. Mas o verso 11 diz assim, a sua soberba foi lançada na sepultura, com o som das suas liras, a sua cama é de larvas e a sua coberta é de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirada à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas a sepultura você será lançado e as profundezas da cova. Esse texto, ele traz o relato daquilo que Jesus estava dizendo. Eu vi Satanás caindo. E a Bíblia nos mostra que a maneira que o diabo caiu foi através da soberba. Foi através do orgulho. A nossa referência de vida é Jesus.
o nosso exemplo de humildade é Ele. Nós nos movemos a cada dia para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? A gente precisa guardar o nosso coração no que diz respeito a esse âmbito pessoal, mas a gente precisa também guardar o nosso coração no que diz respeito à nossa vida ministerial. E sabe, nós temos uma vocação em Deus. Nós temos um chamado em Deus. Existem coisas gloriosas que Deus vai fazer através da sua vida. Mas você precisa manter a sua maneira de pensar como pensava Cristo Jesus. Que se esvaziou. E quando foi exaltado, fez isso para a glória do Pai. Amém? A cada dia, a limpeza pela palavra em nós, ela vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E para sermos discípulos dele, nós devemos ter exatamente esse comportamento. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. A partir do versículo 3, que diz assim: pois a nossa exortação, exortar é o mesmo que encorajar, não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Veja que a palavra trabalha essa nossa motivação o tempo todo, a respeito daquilo que a gente faz, a maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos. A nossa motivação, ela não está ligada a motivos impuros, nem na intenção de enganar vocês. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o Evangelho, não para agradar as pessoas, mas a Deus que prova o coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Também não buscamos a glória de homens, quer de vocês, quer de outros. Irmãos, essa é uma ênfase doutrinária. Você vai ver o apóstolo Paulo falando amplamente sobre o cuidado com o coração e com as nossas motivações. Amém? Não buscamos a glória dos homens, quer de vocês, quer dos outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como a mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Natália ministrou sobre esse texto um outro dia aqui, e me chamou muita atenção quando ela falou que aquela igreja, ela se tornou amada pelos apóstolos, né? Por causa do comportamento deles. Sabe que às vezes você pode começar fazendo uma coisa, e o nosso amor ele não está limitado a sentimentos, amém? Mas você pode começar fazendo uma coisa sem sentir muita vontade de fazer, e depois começar a sentir, começar a gostar. Eu não sei vocês, mas talvez já tenha acontecido com alguém aqui, de você de repente ter um cachorro, sem você querer ter aquele cachorro em casa. Às vezes, já aconteceu com alguém? Um membro da família tinha, aí de repente a pessoa fica resistente, né? Normalmente é o pai da família. As crianças querem o cachorro, o pai não gosta de cachorro, não gosta de gato. Gato, o povo tem essa cisma com gato, né, Carol? Aí fica, não gosto desse bicho, tal, né, Eunice? Não gosto, mas aí de repente o gato está lá, aí o gato começa a conquistar a pessoa, né? Ficou estranho, né? O gato começa a conquistar a pessoa. O gato bicho, o gato animal, começa a conquistar a pessoa, de repente se tornou o queridinho da casa. Por quê? Já que está lá, você tem que cuidar. E quando você começa a cuidar de algo ou alguém, mesmo que você não gostaria, você começa a amar de fato. Sabe, eu tenho entendido algo que antes eu não compreendia tão bem. E eu achava a declaração injusta e continuo achando um pouco. Você só vai saber o que é amor quando você for pai. Não, eu já sabia o que era amor antes de ser pai.
Amém? Eu sei que isso pode confrontar algum papai, alguma mamãe aqui, mas e alguém que não teve filhos? Significa que essa pessoa não tem amor, não sabe o que é amor? Não faz sentido nenhum. Agora, não faz sentido sim, porque filho a gente sente uma coisa que a gente não sente por mais ninguém. Agora, esse sentimento que você tem pelo seu filho é um sentimento que foi construído. Porque aí eu descobri esse tipo de sentimento, de uma forma que antes eu não tinha. Porque às vezes com algumas pessoas, se elas me decepcionassem, era mais fácil isolar ou não ter muito relacionamento com ela. Mas filho, o que faz? Às vezes está cansado do dia de trabalho. A criança chorou de madrugada, o que faz? Vai pôr no lixo? Não pode. Você está jantando, a criança fez cocô. O que tem que fazer? Alguém tem que limpar. Aí você vai limpar. Aí você limpa e joga fora a fralda. Tem a hora que dá vontade de jogar a criança junto com a fralda. Mas não pode, tem que jogar só a fralda. Agora, o que você ganha cuidando dessa criança? É a noite de sono sem dormir. Não ajuda na despesa de casa. O pacote de fralda que você compra achando que tem 100 fraldas, você falou 100, deixa uma fraldinha por dia, vai durar 3 meses. É uma máquina de descartar fralda. Por que você ama? Aí chega um momento que você fala assim, nossa, meu filho, é um amor que eu nunca senti por nada. É porque é um amor sacrificial. Agora, você pode fazer esse tipo de amor não apenas pelos seus filhos. Olha só. Não, mas aí já é demais. Mas se você começar a amar dessa forma, esse sentimento tão lindo que você tem pelos seus filhos, você vai começar a ter esse sentimento semelhante às pessoas. Ele diz assim, no verso 7, embora nós pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, sentindo tanta afeição. Eu acho interessante um homem colocar uma mãe, porque assim, embora eu tenha algum tipo de sacrifício no cuidado com Estela, a Jaque se sacrifica mais. Tem coisa que é só o peito que resolve, que é só a mãe que resolve. E Paulo está falando, é esse tipo de sentimento que eu demonstrei a vocês. Esse tipo de sentimento que nós podemos demonstrar aos outros. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga para pregar o Evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Tanto vocês quanto Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Também sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. A conexão com Filipenses 2 aparece bem aqui, encorajando e consolando e testemunhando para que vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Nós temos uma nova maneira de viver em Cristo Jesus. Só relembrando das coisas que nós falamos aqui hoje, se há alguma exortação, algum encorajamento da parte de Deus, e existe o encorajamento da parte de Deus, essa palavra é para te animar, amém? Para te encorajar mesmo. Se há alguma consolação de amor, ela existe. Há uma comunhão, devemos pensar da mesma forma. Porque Jesus agiu assim. Irmãos, eu sei que a Bíblia, ela diz que a carne, ela luta contra o Espírito. O Espírito, ele luta contra a carne. Há uma oposição. Pode ser que por um momento a mensagem pareça ter ido para um outro lugar, mas uma das coisas que nos impede de andar nesse tipo de vida, onde a gente se doa e se entrega sacrificialmente, pode ser o orgulho. E Jesus nos ensinou, orgulho é uma coisa que faz cair. Soberba da vida é uma coisa que faz cair. Para que você construa relacionamentos que vão ser duradouros e saudáveis, você precisa se livrar de qualquer tipo de amargura. Você precisa deixar qualquer tipo de egoísmo.
É muito ruim quando você vai conversar com alguém, você vai desabafar com alguém e no momento a pessoa fala uma coisa que não é o que você queria ouvir. Às vezes você está contaminado por alguém que te fez mal e aquele desconforto está em você, você vai falar com alguém e é muito melhor quando alguém fala assim com você, para sua carne. Nossa, isso é um absurdo mesmo. Como que essa pessoa te tratou dessa forma, né? E como que você reagiu? Ah, eu fiquei chateado, né? Eu faria pior. Esfregaria na cara dela para ela nunca mais fazer isso. Ensinar para ela uma lição. Ou a pessoa poderia dizer assim, isso acontece porque você é muito boba, você ajuda todo mundo. Vai, ajuda de novo. Vai para ver o que vai dar. Mas sabe, vamos conversar com a palavra de Deus. Talvez alguém entrou aqui com esse sentimento, né, com essa sensação ruim. Eu ia falar sobre soberba, eu tô falando de perdão. Vai saber, né? Entrou com esse sentimento ruim e aí você tá desabafando, né? Aí na sua mente, mas como é que eu perdoo alguém que me fez mal, alguém que me maltratou, alguém que trouxe para mim algum tipo de abuso, alguém que me prejudicou, alguém que me deu prejuízo, alguém que falou mal de mim, o que eu faço? Se você estiver conversando com o diabo, ele vai falar assim para você: isola essa pessoa, faz de conta que ela nem existe mais, deixa essa pessoa morrer para você. Esse seria um dos conselhos. Outro seria, você tem que se vingar dela. Ela falou mal de você? Fala mal dela também. Um outro conselho. Tá anotando aí os conselhos do diabo? Faz o seguinte, humilha ela agora. Mostra para ela que você venceu na vida. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te afundar mais em tristeza. Jesus, ele ensinou a fazer algo. Quando você tem um fardo pesado, você deve trocar com ele. E é uma coisa que eu não consigo carregar, pastor, mas Jesus carregou por você. Jesus, eu estou deixando isso com você. Eu vou contar o que aconteceu comigo uma época. Quando eu ouvia sobre perdoar, já que a mensagem foi para esse caminho do perdão, quando eu ouvia sobre perdoar, sobre amar os inimigos, né? Eu sempre achei a coisa mais fácil que existe. Sabe por quê? Nunca tive um inimigo. Nunca. Acho que nem na escola, às vezes alguma confusão, assim, de jogar bola, mas quem joga bola sabe como que é. Acaba e depois, acabou ali, você já compartilha uma Coca-Cola e acabou a confusão. Nunca tive inimigo. Mas teve uma época que apareceu inimigo. E gente que inventou coisas ao meu respeito, mentiu. Uma das coisas que mais incomoda é alguém falar que você fez uma coisa que você não fez. Não é ruim? Ou que você falou uma coisa que você não falou. Eu fiquei tão chateado com isso que eu tava com uma neura de... Sério mesmo, falei assim, eu vou começar a gravar as conversas que eu tenho com o povo. Não é possível, a próxima vez esfrego na cara da pessoa. Sério, eu consultei um advogado para saber se eu poderia gravar minhas conversas com o povo. De verdade, ele falou, não faz isso não. Não mexe com isso. Mas porque eu fiquei com aquilo no coração por muito tempo. É muito ruim isso. Você tem que se provar e aí você descobre que tem gente que está ficando com raiva de você e você não fez nada. Nada mesmo. Nada. E aquilo está contaminando outras pessoas e... Cara... Aí... O aconselhamento que eu recebi, né, de Deus e dos meus amigos de ministério é: não fala nada, não se defenda, não ataque,
Não tenta provar nada. Falei, é assim que tem que fazer? É. Mas e aí? Não, e aí? Deixa. Entrega para o Senhor. E aí eu me lembro que o pastor Daniel, na época, ele compartilhou um texto comigo. E foi muito bom ter recebido essa palavra na época, sabe? É importante você andar perto de pessoas que são maduras espiritualmente. E ele compartilhou o Salmo 37. Nem sei se ele lembra. Ou do tempo que isso aconteceu. Mas o Salmo 37 fala assim: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Veja, em mim eu questionando se eu deveria continuar fazendo bem para as pessoas, é a palavra de Deus dizendo: confia no Senhor e faz o bem. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Veja, eu estou vivendo essa situação de chateação, de tristeza, parece que ninguém faz nada, mas você já entregou para o Senhor? Experimenta entregar. Sabe, às vezes você vai precisar entregar para o Senhor anos da sua vida. Não, eu já entreguei a Jesus, mas às vezes tem aquela área que você não quer mexer. Aí você vai numa casa e a casa, não sei se sua casa tem, mas tem casas que tem o quartinho da bagunça, né? Você vai entulhando lá e quando chega a visita você tranca a porta e faz de conta que está tudo certo no restante da casa, né? Ninguém precisa entrar naquele quarto lá. E às vezes a sua sala tá legal, a cozinha tá legal, o banheiro que a visita vai usar tá legal, mas tem um quartinho ali que um porãozinho que você não quer mexer. Mas tem que tirar. Tem que tirar, tem que perdoar, tem que liberar o coração. Faz isso. Confia no Senhor. Ele vai agir. O verso 6 ele diz: Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. O que é isso? Com o tempo vai ser visto o fruto, a sua vida. Você não precisa justificar nada, você não precisa se justificar. Você não precisa ficar se justificando, tocando no assunto toda hora, não precisa. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Fica tranquilo, descansa. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Em pouco tempo, os ímpios já não existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Os humildes herdarão a terra e desfrutarão pleno bem-estar. Deus deseja que você desfrute bem-estar. Você vai sair daqui melhor do que você entrou. Você vai sair daqui experimentando a paz que excede todo entendimento. Vai sair daqui leve. Só precisa fazer algo. Entregar. Eu não consigo. Entrega. É só isso. É só não segurar. É só não ficar na sua mão. Vamos orar? É só não ficar na sua mão. É só entregar ao Senhor. É só isso. Ele diz, olha, com o tempo você vai procurar o ímpio e não vai encontrar. Sabe quando você está vivendo uma situação de pressão, por algo injusto que fizeram com você, parece que você está convivendo com aquela pessoa o tempo todo, mesmo que você não a veja. Você sonha, dorme, acorda, almoça, trabalha pensando naquilo o tempo todo, ressentido. Ressentir é sentir mais de uma vez, ressentido com aquilo.
Mas sabe, quando você entrega ao Senhor, chega uma hora, às vezes eu lembro dessas pessoas que me fizeram mal, e eu vou orar por essas pessoas, eu já nem lembro mais direito, já passou, quero o bem, quero que sejam restaurados, quero que fique bem. E esse foi também um processo da minha cura, né? No ministério, na minha vida. É de fato querer o bem da pessoa, porque por um tempo eu sabia que aquela pessoa ia se dar mal naquele comportamento. E às vezes quando eu sabia que se dava mal, eu falava assim, que Deus tenha misericórdia, mas lá no fundinho assim, eu sabia que era assim. Mas sabe, eu percebi que a situação começou a mudar, que quando eu ouvia que a pessoa estava mal, eu me compadecia. E eu orava por misericórdia. Você pode entregar hoje, deixar tudo. Pai, nós deixamos qualquer tipo de frustração, de angústia, de medo de relacionamentos. Nós lançamos sobre o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra diz que chegaria o dia em que o jugo seria quebrado por causa da unção. E eu creio, Pai, que está acontecendo hoje. A unção do seu Espírito está aqui, Pai. A sua palavra ungida está fluindo aqui, Pai. Pai, pesos e fardos que estão sendo carregados há tantos anos, Pai, eles são removidos hoje. Medos e frustrações de relacionamento são removidos, Pai. A capacidade de confiar, de perdoar, de andar em amor é restaurada hoje, Pai. Porque o amor nunca falha. Porque o amor sempre vence. Porque o amor é o caminho para a vitória. Nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço. Te agradeço, Pai. Te agradeço por pessoas que vão dormir bem. Declaro o sono voltando em nome de Jesus. A palavra diz: em paz me deito, pego no sono, porque o sustento do Senhor está sobre mim. A ação do seu Espírito, Pai, indo além, quebrando a dependência de remédios, Pai, para dormir. Uma boa alimentação, Pai, bom descanso, paz. Cabelo parando de cair. No nome de Jesus. Nome de Jesus. Arrancando, em nome de Jesus. A sua unção despedaça. Sua unção quebra o jugo. Oh, Pai, hoje é dia de caminhar leve. 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 Eu declaro seus negócios fluindo, sendo destravados. No nome de Jesus. Família rompendo. Senhor, se o Senhor colocar uma nota no seu coração para procurar alguém, procure. Mas eu creio, esses dias pessoas vão procurar vocês. Pessoas que te fizeram mal em algum tempo vão te procurar. Esteja com seu coração aberto para isso. Obrigado, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus.